corpo está como uma estátua nua sobre a mesa de operação, na frieza da morte, com uma rigidez que nenhum objeto poderia possuir, sem mais nenhuma vitalidade. O vento do ar-condicionado deslizando sobre a pele cinzenta. Uma mulher, provavelmente por volta dos 19 anos. Ao examinar o corpo, não encontro sinais de luta, nenhum sinal de medo, tristeza ou mesmo alguma expressão no rosto. Ela provavelmente não tinha ideia de que estaria aqui agora. Pego minhas luvas na mesa ao lado. Voltando meu olhar, observo minha assistente e aceno para ela. Ela organizou o corpo perfeitamente. Ajustando a alça do meu vestido branco esterilizado, flexiono meus dedos enluvados e começo a trabalhar. A maioria das pessoas, quem sabe todas elas, não tem ideia sobre metade das coisas que acontecem após a morte, ou que os profissionais dessa área passam para deixar um cadáver visivelmente aceitável para um funeral. Há muitas etapas a serem feitas. Nenhuma delas é agradável, mas cada uma é necessária. Do contrário disso, a pessoa falecida não parece nenhum humano. O primeiro passo é remover os órgãos internos. Essa parte é fácil. Em seguida, eles são examinados e cuidadosamente embalados durante a autópsia. Tudo o que preciso fazer é abrir um corte que desce pelo abdômen. Segurando as sacolas com os órgãos longe do meu corpo, eu os entrego cuidadosamente à jovem estagiária. Fazendo contato visual por uma fração de segundo, avalio sua linguagem corporal ao aperto pegajoso do plástico. Ela é completamente profissional ao colocá-lo na bandeja. Não fez nenhuma careta. Satisfeito, estendo a mão para ela. Sabendo do que preciso, ela pega e me entrega um saco de palha. Segurando aberto o abdômen da jovem, pego um punhado de palha e começo a enfiá-lo na barriga dela. Nas horas seguintes, minha assistente e eu trabalhamos silenciosamente ao lado da mesa do cadáver, o modificando com cuidado, mas de forma eficiente. Seu corpo, seu cheiro, sua pele. Já ouvi algumas histórias bizarras de agentes funerários. Alguns relataram que os cadáveres abriram as bocas e insetos saíram rastejando para fora, olhos se revirando, dedos se contorcendo. A maioria dos quais ocorreu durante a cerimônia, com familiares enlutados observando aquilo. Imaginar uma criança pequena vendo os globos oculares de um falecido se revirando me dá a determinação de tapá-los do jeito certo. Imaginar suas mandíbulas se abrindo quando a mãe do morto acaricia sua bochecha me dá a motivação para costurar os lábios bem. Finalmente, parece que estamos chegando ao fim da preparação dessa jovem. O cinza manchado da pele foi pintado com blush rosado. O cabelo foi escovado e limpo. Ela agora encontra-se sobre a mesa com um lindo vestido de cetim azul. Seus pés são adornados por meias pretas e chinelos do mesmo material do vestido. Minha assistente está visivelmente suando agora, seu profissionalismo quase se esvaindo. Estou dando os últimos retoques na maquiagem, quando com toda a delicadeza, como da primeira respiração de um recém-nascido, sinto o cadáver se mexer. O movimento pós-morte, é claro. Isso não é novidade. Se eu ganhasse uma viagem toda vez que um corpo praticamente saltou sob meus dedos, eu estaria no Havaí agora. Continuo trabalhando, quando de repente sinto isso de novo. Dessa vez, uma contração mais perceptível. Franzindo minhas sobrancelhas, estranhando a situação, eu me afasto, estreitando meus olhos ligeiramente e estudando o corpo. Meio segundo depois, o corpo convulsiona, seu pescoço levantando 5 centímetros da mesa. Quando minha ficha começa a cair, olho para minha jovem assistente, que ficou pálida como um lenço ao meu lado. Mantenho minha voz baixa. Murmuro suavemente a pergunta que ela deve ter imaginado, mesmo que eu não tinha dito nada. Você se lembrou de dar uma injeção de formol antes de colocá-la sobre a mesa?
Sua boca se abre ligeiramente, o menor grunhido de pânico escapando antes que o cadáver começasse a convulsionar incontrolavelmente. Contorcendo-se, suas pálpebras se abrem, rasgando-se nos alfinetes que apliquei para mantê-los no lugar. Seu tronco de repente se ergue no ar, como se puxado por um fio invisível. Com outro movimento horrível, o corpo é completamente puxado para fora da mesa, e observamos com horror quando ele começa a tremer desesperadamente no ar. Cada movimento pontuado pelos sons de carne rasgada e olhos estilhaçados. Convulsionando mais uma vez, há um som final de dilaceração, quando com um movimento, o corpo abre com tudo os lábios, deixando a carne pendurada do lábio inferior, ao qual foi costurada. Há um momento de silêncio. Então o ar se enche de um grito ensurdecedor e uma corrente de sangue jorra da boca do cadáver, nos encharcando e inundando a sala com o líquido pegajoso. Correndo pela chuva de sangue, quase escorrego para a seringa enorme e denteada. Ainda sobre a mesa com todas as outras peças do equipamento, já encharcados de vermelho. Agarrando a jovem em meus braços escorregadios, me viro e dou um salto, me batendo na mesa e mergulhando a seringa na carne dura e fria do corpo em luta. Com um pequeno suspiro, ela cede repentinamente e volta quietinha na mesa fria. Por um momento, eu apenas fico lá, atordoado e em silêncio. E olha que já estou acostumado. Então, lentamente me levanto. A sala inteira está encharcada de vermelho, incluindo o teto e especialmente minha assistente aterrorizada. Olhando para o corpo, deixei escapar um suspiro que não tinha ideia que estava apreendendo. Não há como esse corpo ser apresentado em um funeral. Ele está agora mole e quebrado, suas mandíbulas ainda rasgadas, uma boca horrível. Eu olho para minha assistente, preparado para xingá-la por causa disso, quando vejo as lágrimas abrindo caminho pelo seu rosto. Duvido que ela algum dia volte aqui e termine o estágio. Não depois desse erro, não depois desse trauma. Em vez de confrontá-la, apenas balanço a cabeça e saio da sala, o corpo ainda contorcido de agonia. É por isso que sempre paraliso o cadáver antes de apresentá-lo à família em luto. Eles acham que seus entes queridos estão em paz, mas ninguém precisa saber o que acontece conosco depois que morremos. Até a próxima. Obrigado.